não é um ataque, é uma percepção de um processo passado. É raro as situações onde a gente é atacado diretamente no hoje. A gente percebe influências, mas um ataque propriamente dito dificilmente acontece. O que acontece com maior frequência é a gente entrar numa ressonância que parece um ataque. Seja um cenário seu do passado, seja um processo. E aí, por ser uma memória, com sentimento, com percepção, com todo esse processo, é a mesma coisa que fosse no hoje. Então, como que você separa o que é o de hoje e o que não é? A maioria das pessoas não consegue separar. O que acontece na maioria das vezes não é um ataque, é uma percepção de um processo passado. É raro as situações onde a gente é atacado diretamente no hoje. A gente percebe influências, mas um ataque propriamente dito dificilmente acontece. O que acontece com maior frequência é a gente entrar numa ressonância que parece um ataque. Seja um cenário seu do passado, seja um processo, e aí, por ser uma memória com sentimento, com percepção, com todo esse processo, é a mesma coisa que fosse no hoje. Então, como que você separa o que é o de hoje e o que não é? A maioria das pessoas não consegue separar. Só que ela traz toda essa carga, todo esse medo, como se fosse um algo do hoje. E não é. São todos processos do passado que estão sendo abertos para você conseguir ir trabalhando. Entendi. Haja processo. Haja processos. A gente não teve só uma vida, né? Se nessa vida a gente já acha que fez merda pra caramba, imagina nas passadas. Todo mundo que busca, ou a grande maioria das pessoas que busca esse entendimento espiritual, ou a ideia magística dos processos, ela busca milagre. Ela quer que as coisas se resolvam. Ela não quer ter problema, ela não quer estudar, ela não quer ter mais, como que eu posso dizer, mais trabalho. A maioria das pessoas que busca a espiritualidade, ou principalmente a religião, ela quer conforto, ela quer um entendimento, ela quer um jeito ou algo que apazigue as inseguranças dela, que dê um sentido. E isso é papel da religião. Então, se a gente for parar para pensar nisso, a maioria das pessoas procura a religião como o que era antigamente a ideia da filosofia, achar o propósito da sua existência. E cada um se afiniza com o propósito que quer, porque ninguém sabe qual é a verdade. Ou se todos são verdade, ou se todos são mentira, ou inverdades. Para o mago, isso não faz diferença, porque cada um percebe a realidade através da sua percepção. E aí, vocês vão entender isso de uma forma muito clara. Faz diferença quando você tem um processo de ansiedade, se é mentira ou se é verdade? Aquilo que foi dito que te incomodou continua te incomodando e você não sabe se é verdade ou se é mentira, mas te incomoda. Ou seja, toda a sua percepção de realidade está baseada em como você percebe e interage com o meio externo. Logo, se alguém te conta uma mentira e você acha que isso é verdade, para você é verdade, porque você não distinguiu isso como uma mentira. Ou seja, você vai tomar ações, preocupações, processos de ansiedade baseado naquela informação que você absorveu. Quando você acha que alguma coisa vai acontecer com ansiedade, com um processo de antecipar algum processo, é a mesma coisa. Ai, vão descobrir que eu fiz tal coisa. Pronto, cagou o dia inteiro. É real? Para você é. Mas é verdade? Depende. E da mesma forma como isso acontece em N sentidos da nossa percepção física ou processos mentais, isso também acontece no nível espiritual. Porque o mundo é mental. Tudo é energia. Ou seja, placebo funciona porque as pessoas acreditam que aquilo está funcionando. Da mesma forma, num contraponto religioso ou magístico, a gente pode dizer o quê? O que a maior parte dos trabalhos espirituais vai dizer? Você precisa acreditar que a coisa funciona. Por quê? Ou ela funciona ou ela não funciona. Por que eu preciso acreditar? O que muda? Quando a gente vai estudar isso no nível positivo e negativo, magístico, você vai ver o quê?
Quando o kardecista ou as pessoas que vão fazer atendimento dizem de você precisa a autorização da pessoa para poder fazer um procedimento, para intervir, só o pai e a mãe podem autorizar se é uma criança menor, se é alguém incapaz, é porque quando alguém autoriza, quando alguém permite, é como se ela baixasse as defesas. Ela está buscando aquele processo. Numa contrapartida, alguém que não quer que você interfira ou não acredita no processo, ela cria defesas. Então, na realidade, existem diversos processos. Mas o que é o processo primário? A ideia do axioma do hermetismo. Existem regras, processos, que são o que a gente chamaria da ideia de verdades universais. E aí, quando a gente vai ver algumas das leis, como o todo é mental, o universo é mental, né? Assim como embaixo é em cima, a gente vai estar relacionando esses entendimentos em diversos níveis energéticos. Porque se você é afetado por algo que você acredita, onde está a grande chave do seu processo? Em como você trabalha isso. Quando você vai ver algumas diversas vertentes do hinduísmo, do budismo, e essas vertentes mais de autoconhecimento e processo zen, elas vão focar no eu, no processo interno. Eu não posso dar o direito do outro me tirar do eixo. Sou eu que tenho que estar centrado. Se alguém me agride, é ele me agredindo. Eu não preciso me sentir agredido. E aí a gente vai ver diversas incoerências do dia a dia. Por exemplo, quando alguém te xinga, é alguém dizendo algo. Isso deveria te ofender somente se fosse verdade. E mesmo se for verdade, não deveria te ofender, pois é verdade. Ou seja, se eu viro para o Marcelo e falo, Marcelo, você é careca, por que ele ficaria chateado? Ele é careca? Ele é careca. Então é uma constatação, não tem nada de agressivo. Por que eu me dou? Entende? Tudo de como a gente percebe no nível físico, mental ou espiritual está relacionado em como eu interajo com os processos. Naquilo que eu acredito, naquilo que eu dou força, naquilo que eu dou energia, que eu ponho foco. Tenho certeza que a maioria de vocês, principalmente de quem busca esses trabalhos espirituais, já viu alguém que alguém virou para ele e falou: tem trabalho de magia feito para você. E a pessoa começa a ficar desesperada e tudo começa a dar errado. Tem trabalho de magia feito para ela? Pode ser. Mas na maioria das vezes, não tem. Só o fato dela achar que isso é possível ou relacionar isso com algo da realidade dela, ela começa a induzir um processo ou abrir cenários. O que é uma doença psicossomática? É você acreditar tanto naquele processo ou captar processos externos ao ponto de manifestar isso no físico. Então, o seu desequilíbrio mental, a sua busca por um problema, abre problemas ou cria problemas. E isso é muito fácil de ver no dia a dia. O quanto a gente é desequilibrado. Só que boa parte desses desequilíbrios do hoje são intensificados pelos processos dos fractais, dos cenários das vidas passadas. São induzidos energeticamente, mentalmente. E aí, parte da nossa busca, do nosso trabalho, está em perceber. Então, as pessoas buscam o despertar querendo menos trabalho, como se elas fossem fugir da realidade, como se fossem acessar algo que vai acabar com os meus problemas. Iluminei, agora tudo é luz na minha vida. E não é isso que acontece. Se isso acontece, ela segregou da realidade. Isso é pior ainda. Então, quando a gente vai ver a ideia do despertar, ela está em você perceber a realidade. E perceber a realidade está em perceber luz e sombra, positivos e negativos. E não é uma questão de se doer, de ficar triste, de achar que é ruim. É literalmente de ter equilíbrio em meio a esse caos e ter condição de interagir. É você conseguir perceber que existe algo que precisa ser trabalhado e ter condição de trabalhar sem que aquilo te tire do eixo.
É entender que pode existir um campo magístico, um obsessor te perturbando, e ainda assim você falar, calma, amigão, no fim da noite eu resolvo com você. Em vez de ficar louco procurando tudo quanto é pai de santo, falar, me ajuda, pelo amor de Deus. É entender que problemas vão continuar existindo. Que ter percepções, desenvolver a percepção, a mediunidade, não é resolver problemas, é perceber problemas, perceber desequilíbrios. E como isso me ajuda? Porque se eu só vou perceber cada vez mais problema, para que eu quero isso? Porque não é o fato de você perceber essa realidade a grande questão, é em você aprender a lidar com ela. Então, acho que é um provérbio que fala, mais tristes que eu já vi, que todo mundo fala e repete, é: a ignorância é uma bênção. Não, a ignorância não é uma bênção. A ignorância pode te deixar sem percepção, sem perceber a realidade. É que nem um ditado que eu vi, em que a pessoa tem mau hálito. Todo mundo sente, só ela que não. E está debaixo do nariz. Então, a ignorância é isso. É você não ter percepção do que acontece com você. Quando você aflora, você trabalha esse processo mediúnico, você trabalha essas percepções, o trabalho não é de resolver as coisas, é de aprender a perceber e se manter equilibrado nesse processo. É literalmente de aprender a resolver isso com mais facilidade, porque você entendeu como a coisa funciona. Não vai deixar de ter. Mas ao contrário da maioria das pessoas que vai sofrer por isso, você começa a entender que não há razão de sofrimento, que não são seus os processos, que muitas vezes são dores de outra vida, que muitas vezes são processos que nem são seus. É de alguém pedindo ajuda. É um desconforto, é uma tristeza que é de alguém perdido que encontrou em você um afago, uma energia que traz conforto. Processo anímico. Então, despertar é perceber o mundo com mais realidade, com uma clareza um pouco maior. E conforme essa clareza mediúnica, essa percepção se expande, o trabalho não diminui, ele aumenta. Só que, numa contrapartida, você começa a ter cada vez mais condições cognitivas e de estabilidade mental. Ou seja, o que antes te punha medo, como a ideia de um obsessor, um espírito perdido, alguém fazer magia, o pai de santo que não gostou de você, hoje isso não é um problema. Porque você entende, porque você não tem que ter medo de nada. Você precisa entender como as coisas funcionam. É um processo de esclarecimento, é um processo de abertura, de entendimento. E é esse o nosso trabalho. Tirar os medos, dar consciência, entender como os processos funcionam para que eles sejam algo natural e não sobrenatural. Se eu não tenho medo, eu não tenho problema em lidar com as coisas. Se eu não tenho medo, eu não gero desequilíbrio. A grande e maior parte dos processos magísticos que afetam as pessoas estão diretamente proporcional à razão do medo e da insegurança. Da mesma forma como os desequilíbrios por obsessão e outros processos. Porque a pessoa ela vai ceder a esse processo, se integrando cada vez sentindo mais, cada vez mais triste, cada vez mais depressiva, cada vez mais temerosa, sem conseguir assumir o controle da sua vida. E aí cada vez ela fica com mais medo, mais instável. A função do mago, de alguém que trabalha com o processo espiritual, é ter o equilíbrio em todas essas situações, em maior e menor grau. E ir aprendendo a lidar com todas elas à medida que evolui. Porque é experiência. Você não vai aprender a lidar com o seu medo se você não enfrentar ele. Você não vai aprender a lidar com o mago se você não lidar com vários magos. Você não vai ter percepções extrafísicas se você não exercitar. Nada acontece de um dia para o outro. E aí, todo esse processo de despertar está mais relacionado
na sua vontade e na sua permissão de trabalhar, de ressignificar e ir trabalhando os seus traumas e processos do passado e da vida atual, do que nessa ideia de se iluminar. Faz sentido? Então, como nos textos, eu vou dizer assim: o processo do mago ou de um espiritualista que busca essa evolução, esse processo de despertar para a realidade espiritual em N sentidos, ele é um caminho solitário muitas vezes, mas ele não precisa ser. Entendendo isso, a gente se afasta de muitas pessoas, a gente muda nossas amizades, a gente muda o nosso objetivo em N sentidos de vida. E isso não é ruim, isso é evolução. Da mesma forma como você aprende a escolher os amigos conforme você toma no cu, espiritualmente é a mesma coisa. Conforme você aprende a perceber as energias que te rodeiam, você vai sendo cada vez mais seletivo em quem você confia, em quem você afiniza. Da mesma forma como você começa a evitar problemas desnecessários. Se eu sei que toda vez eu vou no bar eu tenho problema, em vez de eu ir todo dia para o bar, eu vou uma vez por semana, uma vez por mês. Ou eu deixo de ir. Mas é uma escolha, não é uma imposição. Você vai sentir. É você que escolhe. Esse é o caminho do mago, o da escolha consciente. Da mesma forma, para todos os que foram alunos, que estudaram com a gente, é uma das coisas que eu mais digo. Tenham certeza do que vocês estão buscando. E não pelo fato de saberem onde vocês vão chegar, mas saberem que vocês estão buscando um caminho. Porque a maioria das pessoas que busca a espiritualidade entra sem saber o que quer, nem para onde vai e nem o que acontece nesse processo. Quando você entende, e aí de novo, quando você passa pelo curso e entende todo esse aspecto negativo, ainda assim é uma escolha sua em diversos níveis se adentrar, se aprofundar, entender e trabalhar com isso. Mas à medida que você cria consciência, entende como essa dinâmica funciona, vê o resultado na sua vida, vê o resultado na vida de quem está próximo de você, consegue resolver coisas que antes eram um grande problema, isso dá sentido para o trabalho. E não pela fé, pelo resultado. Quando vocês entendem e começam a separar o que é desequilíbrio seu e o que é processo espiritual, fica algo muito claro que, num primeiro momento, muitas vezes gera desconforto. Mas quando você percebe, inclusive, que esse desconforto não é seu, ele é um processo em desequilíbrio, uma vez que você equilibra, ele some. Só que isso existem em diversos níveis da nossa vida. Só que imaginem vocês que metade dos problemas que a gente passou ao decorrer da nossa vida não eram do hoje. E se vocês tivessem o entendimento que vocês têm hoje, provavelmente vocês estralariam os dedos e falavam, olha, amigão, segue seu caminho. E está resolvido. E é assim em N níveis. Só que vocês precisam estar preparados. É uma escolha. Da mesma forma como eu digo que o trabalho negativo é uma escolha. Porque quando você estuda a ponto de trabalhar e ter condição, consciência desses aspectos negativos, fica mais fácil trabalhar tudo. Só que uma vez que você comece a mexer em processos cada vez mais complexos, profundos, do seu eu ou dos processos espirituais, tanto as suas versões quanto as versões externas não vão ficar felizes com isso. Ninguém fica feliz mexendo em ferida. Nem você. Entender a importância do trabalho e o retorno que ele dá é que nem academia. Vem com o tempo. O resultado só vem com o tempo. Se você não praticar tempo suficiente por um período até ter essa percepção mais clara dos resultados, vai ser como a maioria das pessoas que estuda, estuda, estuda e nunca consegue pôr em prática. Ou faz promessa de virada do ano para a academia, paga o curso e não vai, não pratica.
Quem passou pelo curso tem muito claro N sentidos de como a coisa funciona. Só que o que impede vocês de fazer isso funcionar na vida de vocês? Nada além de vocês mesmos. Mas, Vitor, eu não tenho todas as percepções, eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto, eu nada. Você não precisa sentir. Você só precisa entender. E aí, essa é a grande chave do processo da autoapometria em diversos sentidos. Eu preciso ter força de vontade. É insistir nesse processo, porque eu entendi como ele funciona, até que ele aconteça na minha vida. E aí existem diversas etapas para que isso aconteça de forma mais rápida, que está vinculado à prática e à experienciação de cada um. Ou seja, quanto mais vocês se conectam, vocês percebem, vocês sentem, mais claro esse processo vai se tornar. E não porque algo externo mudou, mas porque você está dando referência e validando o seu processo. E isso não é algo que eu possa fazer por vocês. Eu posso ajudar com o que é externo. Da condição de vocês trabalharem o interno em diversos sentidos. Mas essa vontade, essa verdadeira vontade, como a gente falaria na magia, esse desejo de fazer a vida mudar na sua realidade, ele tem que ser seu. Muito maior do que um Deus, muito maior do que um guia, do que um orixá, tem que ser a sua vontade de mudar a sua realidade. Senão, todo o restante não faz sentido. Se você, que é a pessoa responsável pela sua vida, não quer fazer as devidas mudanças na sua realidade, por que você acha que qualquer outra consciência tem mais desejo dessa mudança do que você? Ou por que você acha que seria a responsabilidade dele essa mudança na sua vida? Não terceirizem. O trabalho do consciente, do despertar, está exatamente em assumir esse processo para si. E a função e o propósito do mago é exatamente essa. Ter essa condição de percepção para que ele consiga mudar a própria realidade. Para que ele entenda como as pessoas, as consciências, os processos espirituais influenciam a vida dele, para que ele consiga mudar a própria realidade. Ninguém muda a percepção, ninguém muda algo que ela não percebe. Para você entender que existe algo errado, você precisa trabalhar isso. Você precisa dar consciência. Então, olhar o seu processo, expandir a sua percepção e criar essa relação é o que te dá condição de fazer a mudança da sua realidade. E aí a escolha é sua. Esse é o papel nosso. Esse é o papel do mago. Perceber a realidade o mais próximo do que ele puder e conforme essa expansão de consciência, percepção, vai sendo trabalhada, ele vai ressignificando os seus processos. Não existe uma verdade única, nem escrita em papel, nem escrita em pedra, nem escrita na Bíblia, nem escrita em lugar nenhum. À medida que a sua consciência vai aprendendo, vai expandindo, vai percebendo de formas diferentes a realidade, você vai se moldando. À medida que você tem novas experiências, você ressignifica as suas experiências passadas. E isso foi assim mesmo no nível físico. Ou seja, para o mago, não existe uma única verdade, a não ser a própria verdade. E ainda assim, ele precisa ter a sabedoria de buscar outras referências, outras verdades, para até, inclusive, validar a sua. Ou seja, se questionar, filosofar, estudar as diversas ciências para ter uma percepção mais concreta, para não ser enganado pelo próprio sentir, pelo próprio processo. Então, perceber a realidade é magia.
E esse processo de mudança, que a gente vai falar que é o ato mágico, de moldar a realidade através do seu conhecimento, da sua percepção, é o que a gente faz. Se vocês pensassem 6 meses atrás que esse processo mental era possível, vocês teriam uma percepção completamente diferente. No entanto, o que mudou fisiologicamente? Nada. Mas, no entanto, vocês percebem que vocês conseguem fazer diversas mudanças energéticas, externas e internas, com comandos, com processos mentais, simplesmente pensando, mudando a sua realidade interna. Isso é magia. Magia é conhecimento. Conhecimento muda a realidade, seja ela qual for. Por isso, o nosso trabalho é dar... Fugiu o nome agora. Esclarecimento. Mostrar essas percepções de realidades, inclusive para os nossos eus, para os nossos fractais presos em processos de ignorância. Mostrar esses processos de mudança internos. Permitir que a gente também mude de opinião. Perceba essa realidade cada vez de uma forma mais aprofundada, mais clara. E isso nem sempre será bom. Porque não é uma questão de bom ou mal, é simplesmente de percepção. Uma faca não é boa ou não é má. Magia também não é boa e nem má. Tudo isso são significados que a gente dá. Moral que nós temos. Um espírito por si só não é bom e nem mal. Tudo está relativo à ação e à percepção externa. E quando a gente vai ver essas diversas ações, traumas e processos como os fractais, a gente vai ver que a maioria desses processos negativos são atos de ignorância. Preso na raiva, preso na vingança, preso na ideia de algo injusto. Uma vez que você entende, isso muda. Da mesma forma como muda para a gente. Hoje ninguém mais é que tem razão de ficar bravo com o obsessor. Nem com o mago, por mais que ele seja um pé no saco. Uma vez que você entende que ele está preso num processo de ignorância, que ele não entende o seu processo, o seu trabalho, e vice-versa, uma vez que todos são esclarecidos, não tem briga. E eu só preciso trazer esse esclarecimento. Ou seja, à medida que eu evoluo, que eu tenho cada vez mais clareza dos processos, entendimento e percepções, eu ganho força, porque a minha convicção é reforçada. À medida que vocês praticam, vocês vão perceber os resultados, vão validar os seus processos e vão ter a força, a convicção, a certeza de que funciona. Porque vocês veem os resultados. Porque vocês sentem e sabem que alguma coisa está acontecendo. Então, esse reforço interno, essa prática de reforçar, de busca, de experiência, é algo essencial para o desenvolvimento. Não estou falando de fé. Eu estou falando de crença em algo que você experiencia. É perceber o resultado e ter a certeza que isso acontece, porque vocês perceberam. Vocês viram. Vocês fizeram um atendimento de alguém e perceberam o resultado. Viram a mudança. Com 1, com 2, com 3. Então, não é esperar por um guia, por uma entidade, por Deus resolver a sua vida. E sim assumir a sua responsabilidade de fazer dela o seu melhor. A força está com vocês. Todos os guias, todas as entidades, boas e ruins, Deus está com vocês. Eles fazem parte do todo em N níveis. É vocês que precisam ter condição de se conectar com eles. O guia está sempre à disposição. Mas você está conectado com seu guia?
O encosto está sempre à disposição e você afiniza com ele. É isso. É aprender a controlar o seu processo interno e, através desse processo interno, controlar o processo externo. Faz sentido? Dúvidas, curiosidades e outros processos? É tanta coisa que a gente fica com dúvida por onde começar, cara. Aí a gente tem que fazer como todo bom esquartejador. Fazer por partes. A ideia é sempre começar pelo começo. Escolhe uma parte. Escolhe algo que te afeta. Escolhe algo que para você hoje é difícil. E começa por esse processo. Ou pelo mais fácil, não importa. Porque como um processo cíclico, você precisa passar por várias etapas. E você precisa fazer diversos processos diferentes. E à medida que vocês estudam, que vocês praticam, vocês vão percebendo as diversas necessidades do próprio processo. Eu não consegui entender ainda o que eu preciso fazer ainda. Muita coisa, mas eu não sei por onde começar. Tá, então vamos pensar assim. O que está sendo a maior dificuldade para vocês dentro desse processo? Ó, vou falar meu. Às vezes eu fico com uma coisa na cabeça, né? Eu sei que não é minha, mas tipo assim, de for fazer sozinho, der alguma merda, não saber resolver, ficar zoado, sabe? Eu tenho um pouco desse, sabe, desse travamento aí. Mais alguém compartilha desse mesmo medo? Porque, tipo assim, você fala, vou fazer aqui, vou abrir, vai que você for ataque, alguém me ferra, eu fico zoado. E aí, o que eu faço depois? Vou ligar pro Victor. É tipo assim, não sei se alguém mais passa por isso, mas não tenho vergonha de falar, não. É uma coisa que me atrapalha. Na apometria, porque em tudo outras coisas que eu faço, eu boto em prática, mano, tudo. Mas na apometria parece que é uma coisa que não deixa eu fazer, sabe? Sei. Normalmente eu vou falar que a maioria das vezes os responsáveis são os nossos amigos magos. Por quê? Toda mudança de Toda realidade. vez que eu falo, eu vou fazer. Não, hoje eu vou fazer. Aí quando vai chegando perto, vem essas coisas em mim, eu falo, tudo é agora. Aí eu não faço. A gente tem três processos que normalmente são os mais responsáveis por essas indecisões, ou postergação, ou preguiça, ou medo. Mas vontade eu tenho. Tenho muita vontade. Nossa, eu quero Primeiro, aprender muito. a Mas gente aí eu. vai ter, a gente vai ter os nossos eus que têm medo, dúvida, ou não acham que isso está certo. Daí a gente pode pegar como exemplo que a gente já fez algumas limpezas, que são nossos eus religiosos, os nossos eus que acham que isso não é algo de Deus, que isso é do mal, que isso é magia, e aí eles não deixam a gente praticar porque eles acham que isso é errado. A gente vai ter nossos eus sabotadores, que estão confortáveis, seja no desconforto que eles estiverem. E aí eles não deixam que a gente saia desse processo que já é conhecido. Inclusive, às vezes é um processo que a gente pode chamar de autossabotagem. E isso serve no nível físico, no nível espiritual. Porque você está confortável aonde você está. E tudo que é novo gera insegurança. Depois nós temos os famosos magos em níveis diferentes, que normalmente vão te desmotivar ou gerar empecilhos para que vocês desistam de fazer essa mudança na sua vida, para que vocês não consigam desenvolver essa condição. Por quê? Porque uma vez que vocês tenham essa convicção implantada, dificilmente eles conseguem tirar. Então é que nem a ideia do quer cortar o mal pela raiz, faz no começo. Não deixa desenvolver. Se eu faço com que vocês se sintam incapazes desde o começo, vocês nunca se sentem capazes, porque vocês não progridem. Só que essa progressão, essa experienciação, essa validação de que vocês são capazes, elas também só vão vir à medida que vocês desafiam esses seus medos. Porque é exatamente o medo que limita o homem e o espírito.
É o medo, a insegurança que abre as portas para algo ruim. Porque se eu não tenho medo, eu não baixo minhas defesas. É de igual para igual. Se aparece um mago que me gera desconforto, eu também sou mago. E eu preciso me validar dessa forma. Se eu não me sinto ainda hoje como um mago que pode com qualquer coisa, chama o seu guardião. Sente a energia dele e usa essa sensação como o escudo para que você continue. Porque o ancoramento tem exatamente essa função: dar suporte, proteção, te fazer sentir seguro. Só que isso é algo que você precisa acreditar. Você precisa validar. Você precisa sentir. Por isso que eu digo que o trabalho de desenvolvimento, inclusive da incorporação, muitas vezes ele é útil e super importante. Tô com medo, tô inseguro, tô me sentindo vulnerável. Chama uma entidade que você está afinizado com a energia, porque uma vez que ela encoste e ela estabiliza o seu processo mental, pela confiança, pelo um vínculo que você já desenvolveu, ela estabiliza o seu processo. Tá com medo do quê, filho? A gente está aqui com você. Não falou que pode trabalhar? Pode trabalhar. É para isso que a gente está aqui. E aí você sente esse processo energético, sente esse suporte e não tem razão de ter medo. E é esse o aspecto da fé que a gente trabalha. Mas não é uma fé cega, é algo validado. É algo que você cria. É uma relação com as entidades, com o ancoramento. É uma certeza de um suporte. E aí você não tem razão de ter medo, não importa a merda que a gente vai mexer. A única coisa que eu digo e reforço é: só perguntem se vocês têm condição de lidar com aquilo que vocês estão buscando. E não porque vocês não possam, é porque às vezes vocês ainda podem não ter energia ou equilíbrio suficiente para trabalhar alguns processos. Por isso o processo é gradativo. Da mesma forma como os traumas ou medos, inseguranças da vida do hoje, os processos passados também têm grau. Então você começa trabalhando os processos mais simples, porque eles vão te doer menos, porque eles vão te incomodar menos. À medida que esse trabalho continua, sua energia cresce, sua convicção cresce, sua confiança no seu processo e nas entidades, no ancoramento cresce, você tem condições de cada vez trabalhar processos mais profundos. E é o desenvolvimento. É isso o desenvolvimento, é a experiência. Vitor, Oi? no domingo a gente fez reiki no Marcelo, né? E aí a Bruna Domingos até acabou abrindo a apometria em vez do especificamente o reiki, né? E aí ela viu o Marcelo como um mago, né? E um lugar onde tinha umas construções de pedra, aquelas pedras grossas, ruas paralelepípedas, e ele mexendo com uma magia no chão. E aí eu senti um sopro no meu ouvido e veio uma frase em outra língua. Aí eu lembro que você falou que não existe isso de vir falar em outra língua, que se eu perguntasse, falaria na nossa língua. Só que daí na hora eu fiquei tão assustada e eu não perguntei. Mas eu achei muito engraçado, era tipo uma língua diferente, assim, sei lá, russo, alguma sabe assim, nesse linguajar. Aí eu até comentei com ele, falei, nossa, achei tão estranho, nunca tinha acontecido isso. E era uma mulher. E aí a Bruna contou na onde viu ele, e aí eu falei, tinha uma mulher que soprou na minha orelha assim e falou tipo uma frase em outra língua. Só que na hora eu nem lembrei, tipo, fala na nossa língua, sabe? Será que está relacionado com o que a Bruna viu naquele momento? Essa mulher? Não sei, a gente pode tentar acessar o mesmo cenário e ver se Bruna, ele se a manifesta. Bruna, a Bruna falou assim que viu esse mago aí, ele tava com uma capa preta e uma, tipo um cadernão na mão preta, assim. Aí ele entrou na casa dele, assim, era, parecia que era pequeno, mas lá dentro era enorme. Aí tinha uma mandalona no chão, ele sentava, dava risada e falava assim. Aí ela olhava na cara, era a minha cara que estava na cara dele.
uma capa preta, assim. Aí falava, ele já tá desperto já, e dava risada. Já tá despertado, e dava risada com a Bíbliazona na mão. Mas ela falou que não sentiu ruim, não, falou que era bom. O que que é ruim e o que que é bom? Não sei, ela que falou. Agora não sei. E aí depois a Dayana falou isso aí também, aí não sei dizer. Tinha um outro cara também um senhor negro de roupa marrom, barba grisalha, roupa marrom. Não sei quem que é também. Então vamos lá. Alguém quer ir no banheiro antes ou a gente já começa as práticas? Então vamos lá. Não era mandala, não, era pentagrama. Eu invoco todo o comando estelar. Chamo pelos comandos arcturianos, pleidianos, sirianos e orianos. Chamo pelas ordens de Santa Esmeralda, Santa Ametista, Santa Clara e Santa Bárbara, Santa Luzia, as 7 linhas divinas, os 7 dragões da criação, os arcanjos dos 7 raios, os 49 chorrando dos 49 raios de Alfa e Ômega, os 49 arcanjos, Elohins, serafins e querubins, as 72 ordens angélicas e cabalistas, os mestres ascensionados, o grupo ascensional. Chamo pelo comandante Barão e os mestres pessoais e individuais de cada um. Chamo a grande fraternidade branca, a fraternidade do arco-íris e do raio dourado. Chamo todo o ponto base, Exus e Pombogiras, mestres e magos. Chamo pelo ponto verde, Erês, caboclos, pretos velhos, encantados. Chamo por todos os amados orixás, os mestres do conselho kármico, os anciões dos dias e a trindade do Espírito Santo. Ativo o ambiente. Tem mago. Ativo os merkabas pessoais e individuais de cada um. Ativo um merkaba sobre o ambiente de cada um, flor da vida e símbolo de Metraton. Faço abertura e os desdobramentos dos corpos em 1, 2, 3. O elo e conexão com seus guias e mentores em 1, 2, 3. Fecho todos os escudos dimensionais e temporais em 1, 2, 3. Como vocês percebem se o que vocês veem é real ou não é? Como você sabe se você está sendo enganado ou não? Como perceber a diferença entre um mago e um Exu? Um mago e um guia? Pela energia. Certo. E como que vocês percebem? Como que você separa que energia é o quê? Pergunta difícil. Por afinidade, né? Com a entidade que você já conhece. Mas aí você precisa ter uma referência, certo? Você perguntar pro pêndulo sempre? O pêndulo vai dizer a percepção. O pêndulo é um jeito de você não usar tanto o seu crivo racional e perceber algo instintivo. Mas como que você percebe cada nível energético? E aí, eu vou dizer assim. Quando a gente fala que nada substitui a experiência, é isso. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Como que você separa o que é uma coisa da outra? Como que eu percebo cada energia, cada frequência, cada cor, cada intenção? Eu preciso aprender a significar, aprender a perceber e ir classificando. Como assim? O que é alegria?
o que é tristeza. Cada um dá significados diferentes para um mesmo nome, uma classificação. Bom e ruim é relativo. Então, boa parte do trabalho que vocês fazem em buscar, ou principalmente no curso de estudo, de percepção, de entendimento, é dar condição para vocês começarem a perceber esses processos, que é o que vocês começam a sentir na prática. A ideia primária dos trabalhos é que vocês sintam e aprendam a perceber esses diversos campos. Perceber, mesmo que pela ideia de intuição, quando algo está errado. Quando algo vibra estranho. Só que para isso, para perceber, inclusive os processos externos, vocês precisam ter autoconhecimento. Como é o meu campo limpo? Se o meu campo não está limpo, como eu percebo as interferências? Quando vocês vão aprender o básico da feitiçaria, bruxaria, existe um rito de proteção. Traçar o círculo de proteção, o rito de banimento, que é a ideia de vocês expurgarem as percepções, limparem seu campo mediúnico, para que vocês tenham essa clareza quando vocês começam a fazer um rito, fazer uma busca, fazer o desdobramento. Uma vez que você limpa o seu mental, limpa as suas percepções, cada nova percepção que vocês percebem, acessam, fica mais clara. E aí, a ideia é a mesma coisa do que no trabalho do terreiro. Aberto o ancoramento, nada mais do que eu sinto, percebo, me incomoda, é meu. São todas percepções. Por que disso? Magos e consciências mais evoluídas aprendem a manipular as suas crenças. A maioria das pessoas, ou aspirantes a magos, são visuais. Quem vê precisa tomar cuidado 2 vezes. Porque sentir é algo instintivo. Ver é significativo. Se eu vejo, eu trago para o meu consciente a minha percepção, mas de acordo com o que eu conheço. Se eu vejo um cenário bonito, eu acho que aquilo é positivo. Se eu vejo ou se eu percebo alguém me dizendo que é meu guia, eu não questiono porque ele é meu guia. Mas ele é o seu guia? Façam uma busca, cada um individual com o seu pêndulo. Abram um cenário. Busquem o feiticeiro. A versão acessada do Marcelo é um guia ou não? É alguém negativado? Se é um guia, que nível energético vocês trazem ele? É um mago? É um Exu? O que é? Cauê, você tem um pêndulo? Mesmo que você ainda não tenha feito o curso, providencie um pêndulo. Você sempre participa, você vai começar a ter percepções mesmo que menos claras. Aí, se você quiser sentir,
feche o olho, imagina o cenário que eles descreveram e se pergunte, o que é que está lá? Então, a pergunta primária, em termos didáticos, é uma versão do Marcelo ou não é? Alguém teve uma resposta diferente do não é? Então, temos alguém que não é ou não faz parte da estrutura do Marcelo. Segundo, é um guia. Aqui deu que não. Para quem deu a resposta de que é, O meu deu que sim. joga luz branca no cenário e pede para mostrar a realidade. Você comanda e você pergunta de novo. Agora deu que não. Não é um guia. Mas o primeiro descritivo que veio com o processo é de que era um guia. Sim. Como é a forma mais fácil de vocês perceberem essa ideia de um guia? Sensação energética. A maioria das entidades vai ter uma vibração diferente, só que você precisa afinizar. Quando você entende a vibração de um Exu, de um guia de esquerda, de uma entidade que trabalha no campo negativo, seja ela qual for, você vai ter uma percepção diferente quando é um mago. Muitas das vezes, o principal delator vai ser a ideia do refluxo. Se alguém te mostra um cenário muito bonito dentro de um trabalho, desconfie. Se você pergunta para o pêndulo e ele diz que não tem nada para ser trabalhado, desconfie. A maior parte dos magos, primeiramente, ele tenta se fazer imperceptível. Eu não quero que você me note, porque eu preciso manipular você sem que você me perceba. Quando você abre o ancoramento e abre um cenário, existem dois processos depois disso. Uma vez que você encontra essas consciências, ou ele foge, ou ele luta. O que é a luta de um mago? Esse embate energético. Se ele entender que ele consegue te desorientar, te tirar sua percepção, ou te bagunçar a ponto de que ele consiga se ocultar de novo, vem as dores de cabeça. Energias normalmente na parte de cima da cabeça. Começa a faltar a palavra, bagunço mental, como se você esquecesse os comandos. Isso é a atuação do mago. E aí depois ele some. Quando vocês ancoram e percebem esses processos, uma vez que seja identificado a ideia de um mago, vocês não têm por que ter medo. Existe toda uma hierarquia especializada em trabalhar com esses processos. Os Exus, ou a linhagem dos magos, como a gente fala. O que são esses magos do ancoramento? São versões suas que já foram resgatadas. São Exus, são bruxos, são feiticeiros, que entenderam parte do processo e hoje atuam justamente por conhecer esses processos magísticos. Entender como eles tentam manipular e por isso eles conseguem atuar antes que esses magos consigam interferir no seu processo. Abrir um processo, abrir um cenário é ancoramento. Prendam todos, elucidem, compreendam a realidade e o ancoramento. Cheguei. Tem mago? Tem. Trata, elucida e encaminha. Não existe briga.
A briga só acontece se você permitir mentalmente, como se você quisesse disputar, ou se existisse essa possibilidade. Como magos, entendam que é você que manipula a realidade que afeta você. Se eu entendo que o meu guardião está do meu lado, não tem mago. E se ainda assim eu percebo que algum mago, por qualquer razão, consiga me afetar, eu reforço o processo. Capacetes de cobre, malhas e peias magnéticas. Aprisionem. Recolham símbolos, recolham objetos. Todo o poder mental é drenado. Os seus magos atuam. E aquele desconforto some. Esse é um segundo processo. O primeiro processo é: entendi que existe um mago, um eu negativo, e ele me gera desconforto. Num primeiro momento entende o ancoramento, entende o meu trabalho e entende o que eu vim fazer aqui. Vocês podem perguntar no pêndulo e ele vai responder que a consciência já entendeu, e aí é só continuar o processo. Por quê? Porque no nível mental, no nível astral, quando vocês entendem esses diversos processos, existe uma carga mental, uma carga de dados. Quando eu dou comandos e ordeno que uma consciência entenda, eu transfiro toda uma carga de ideias, mental, pensamento, entendimento para aquela consciência. Como se fosse uma carga de dados, um download. Quando eu ordeno, entenda todas as suas realidades, todas as suas vidas passadas, todos os processos, ele vê aquela tela mental que vocês dizem que existem pós a morte. Ele entende todas as realidades, ele percebe, passa o filme em segundos que faz com que ele entenda a realidade. Então eu não tenho briga com ninguém. Eu só sou afetado por algo que eu ainda não entendi ou que me gera medo. Só me é estranho, só afeta o meu campo, ou gradientes energéticos muito maiores que o meu, ou percepções de algo que eu ainda não entendo. O medo é algo que você ainda não entende. Quando você entende que não existe razão de medo, boa parte disso, mesmo do que você não entende, não te afeta. Faz sentido? Alguém mais trabalha com a incorporação e quer dar passagem para o mago? Diana? Deixa pro Marcelo. Vai, Dayana. Não tem medo, não. Acabamos de falar. Não existe algo que você seja familiarizado sem que você tenha praticado. Essa percepção de facilidades, que muitas vezes vocês olham para alguém e falam, nossa, mas ele faz com tanta facilidade, é porque houve muita prática, nessa ou em outras vidas. A facilidade que vocês percebem, esse aspecto magístico que vocês têm, não é porque vocês são foda. É porque tem muita vida fazendo merda e aprendendo a fazer isso. Resgatar os seus eus negativos é um jeito de fortalecer esse processo. Alguém tem alguma outra percepção que queira acrescentar? Vitor, quando o Marcelo começou a falar, para mim veio uma imagem, só que assim, por mais que eu tentasse enxergar as cores assim que ele falou, para mim vieram outras cores
Na hora que ele tava falando isso, e na hora que você falou pra eu fechar o olho, veio novamente, na hora parecia até um estado de como se fosse algo que eu sonhei ultimamente, não todos os traços assim, mas, enfim. E na hora que eu fechei o olho, eu consegui enxergar novamente e sinalizar nas 2 vezes que você falou, junto até com a Cássia, que... E aí eu te pergunto, isso é uma visão do Marcelo que eu tô tendo, ou é alguma coisa minha, no caso? O que que Isso você, me gera uma confusão. É só a minha percepção. o que que você viu? Eu vi uma... que na minha cabeça parecia, eu acreditava ser um guia, em vez das cores que ele falou, eu vi de cores azul, branca, cabelo grisalho e tal. Não enxerguei a roupa, acho que ele tinha falado vermelho, preto, não consegui enxergar isso. E eu sim, tinha achado que era algo relacionado a um guia. E quando eu fechei o olho, eu tentei, enfim, sentir algo a mais daquilo, me pareceu realmente que era algo criado ali mesmo, sabe? Então, assim, ficou mais nítido que não era um guia, não estava ali para enfim, com uma função de necessariamente de proteção, sei lá, sabe? Enfim, tava tentando criar alguma que eu não tinha visto a primeira vez, sabe? Essa percepção do azul é a ideia de um guia seu não deixando você acessar. Tá. Eu acho que ele tá falando do senhor de roupa marrom, do negro de roupa marrom. Não, do primeiro. Quando você estava contando do primeiro, Marcelo, Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Ponto base, Exus e Pombogiras. Busquem os cenários, busquem os magos. Desdobrem todos. Busquem as ressonâncias com magos. Seres e consciências negativados. Busquem os elos. Busquem o magismo. Busquem. Desdobrem. Compreendam a realidade. Compreendam o ancoramento. Compreendam o trabalho. Compreendam as realidades e todo o trabalho executado. Acessem. Conscientizem-se. Entendam as diversas realidades do trabalho. Limpem os elos mentais, contratos, votos, pactos e acordos. Esclareçam, entendam o ancoramento, trabalho e processo evolutivo. Vocês conseguem perceber que existe a ideia, normalmente, de um calor, depois essa energia diminui? Abram os cenários da Diana, que existe um mago oculto. Joguem luz branca no coronário de cada um, no chakra frontal. Que os guias e mentores intensifiquem, abrindo a percepção, percebam a realidade. Busquem os eus negativos da Diana, os magos, e tragam, contidos, conscientes. Nossa, tá me dando um frio terrível aqui. Até minha barriga não para de mexer. Quer dar passagem para um eu negativo seu? Para sentir como é? Diana? Pode ser. Ela já está consciente? Já. Fecha o olho. Que o ancoramento dê a sustentação energética, afinize o mental, afinize as vibrações, equilibrem as vibrações. Em 1, 2, 3. Seja bem-vinda, moça. Compreenda o nosso trabalho, as diversas frequências e ancoramentos, as razões do ancoramento, a razão do resgate. Mostre e sinta a frequência de um eu seu encarnado e entenda que ela faz parte de você. Você entendia que você faz parte dela? Se eu entendia, eu entendi. Sim, entendo. Eu não consegui falar, mas
dava vontade bastante de dar risada. E falava que a gente era uns ridículos. Foi o que eu consegui, assim, captar. Por que essa percepção? Porque não quer que mexa, né? Se vocês perceberem algo que é super comum, os eus negativos são e se sentem em N sentidos superiores, porque eles dominam essa arte. Eles manipularam vocês por muitas vidas. Eles manipulam centenas de espíritos, milhares. Então, quando eles não conseguem afinizar em N sentidos, ou ainda estão em processo de esclarecimento, a percepção é: quem que você acha que é? É aquela briga mental do você acha que é capaz de fazer alguma coisa? Você consegue? E aí ele tenta induzir a ideia de uma dúvida, se você deixar ele falar nesse sentido. Quando você esclarece, e esse processo sem o holograma é esclarecido, muitas vezes ele se cala. Porque toda aquela razão, todo aquele processo que ele conheceu por séculos, ou dominou em N níveis, por diversas encarnações, se rompe, é uma realidade nova para ele. Um eu seu, um ser negativo, que está no negativo há muito tempo, ele não entende que o positivo existe. Porque é algo que é sonho. Quando você vai ver, muitas dessas consciências perdidas passaram séculos pedindo ajuda, até desistir. E aí eles encarnam a ideia do mal. Ou são escravizados. E evoluem como sendo a única verdade. E muitas vezes são induzidos por esses chips e implantes sem que eles consigam perceber a atuação em níveis sutil, por conta do desequilíbrio pessoal. Não é diferente do processo físico. Se você culpar Deus ou qualquer coisa boa no sentido de o mundo é injusto, você se afiniza com o negativo e caga pro resto. E aí vem a ideia do eu faço o que eu posso e sou amoral. Bruxaria, Kimbanda. Não existe regra, não existe lei. Eu faço porque eu posso. Eu faço porque eu quero. O mundo não é justo. Problema de quem não dá conta. Porque você se afastou de um outro processo. Você entrou no seu desequilíbrio. A maioria dos eus negativos também segue esse mesmo padrão. Ô, Vitor, e é normal a gente, que nem a gente, na hora que ela tava aí tentando, fazendo a parte dela de receber, de tentar ver alguma coisa, é normal, que nem eu. O que aconteceu comigo? Me deu um frio muito grande, assim, de tremer minhas pernas, meu braço, assim, e dar um gelo. Isso é normal? Sensação energética. Sim. Então, existem vários processos que vão trazer sensação de calor e frio. Depende de como você afiniza ou o que está acontecendo. E aí vai desse autoconhecimento. Entendi. Por exemplo, a maioria dos desdobramentos em nível astral maior traz a sensação de frio. A incorporação ou essa irradiação em diversos sentidos também traz o processo de sensação de frio, mesmo que depois do frio venha um calor. O frio, muitas das vezes, está relacionado à ideia da proteção do corpo. Quando você perde um órgão, uma parte do seu corpo, o processo de autoproteção vai trazer o sangue para o periférico. Periférico não, para o centro. Ele vai tirar o sangue do periférico. Então, a sensação de gelar a mão, gelar joelho, gelar pé, é exatamente isso. Se eu sinto que o meu corpo está sendo atacado ou algo estranho está acontecendo com ele, todo o periférico gela para manter o sangue no centro, que são os processos vitais. Então, a sensação, muitas vezes, num primeiro momento da incorporação, do rapé, é esse frio. Por quê? Algo estranho está acontecendo.
mantém a consciência, mantém o processo vital. Tanto que a maior parte dos processos das primeiras incorporações, a gente vai falar que é a ideia de um trauma. Por quê? Porque eu preciso gerar um distúrbio, um desconforto tão grande no seu consciente, no seu processo físico e espiritual, a ponto de você se desconectar. E aí você desconecta, alguém assume. Esses são normalmente os primeiros processos e principalmente os espontâneos. Quando esse processo ele é mais sutil ou gradativo, não existe essa ruptura, existe uma indução. Na apometria, na maioria das vezes, o processo vai ser o da indução. Ou seja, eu vou pôr na sua cabeça os pensamentos, te mostrar através das referências que você tem, para que você vá criando esse arquivo, para te ensinar. O guia, a entidade aqui para a gente, ele ensina muito mais te dando essas percepções, mesmo que sutil, do que ele vindo e te apagando. Entendi. Já foi tratado e recolhido? Sim. Qual é a sensação que ela te trazia além do deboche? Que é o característico dos negativos. Você está mutada, Dayana, não dá para te ouvir. Eu senti muito frio, a barriga não parava de tremer e eu senti o arroto vindo assim, igual você fala. Não tem algum mago, né? Mas não consegui identificar muita coisa. Só foi que ela começou a dar vontade de rir e falar que era ridículo. Falou que é da caça aqui, mas tenho certeza. Eu ia falar que eu acho que é minha, porque eu tô com uma dor aqui, ó, do lado esquerdo mesmo. É aí mesmo. Ficando aqui, bem na minha cabeça. Veja que engraçado. E aí eu vou considerar a seguinte situação. Ela está sentindo, mas ela só fala depois que alguém valida. Assim, começou a puxar. Na hora que você perguntou pra Daiane agora, aí começou a puxar. Aí o Marcelo entrou, eu falei assim, eu vou falar, que eu acho que é minha mesmo. Porque na hora que ele falou, eu acho que você ia ver de quem que era, eu falei, deixa eu entrar aqui e falar que eu acho que é minha mesmo, porque tá aqui, ó, tô sentindo bem aqui esse mesmo. Então percebam o cenário. Busquem o cenário, desdobrem. Quem consegue perceber a ideia de um processo astral sutil? Parece ter um ser muito estranho que eu nunca vi, mano. E tem chip na cabeça dela. Ô, Vitor, eu posso comentar um episódio de hoje que aconteceu comigo? Talvez possa ser que é isso que o Marcelo possa estar vendo. Hoje, lá no meu trabalho, cheguei normal para trabalhar, consegui hoje fazer minha limpeza antes de ir para o trabalho. E ao chegar lá, conversando com duas pessoas, eu senti o peso. E na última, eu senti que grudou algo nas minhas costas, sabe? Como se tivesse alguma coisa tivesse nas minhas costas, assim, grudada, do nada. E lá eu tenho uma colega do trabalho que trabalha comigo no terreiro. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá chamar a Cristiane e ver se ela consegue fazer uma limpeza em mim, o que ela consegue me ajudar, porque assim, tipo assim, me desconectou totalmente ali no momento e parece que grudou um negócio aqui mesmo nas minhas costas, que começou a doer minhas costas, não conseguia me concentrar para trabalhar. Aí eu chamei ela, nós fomos até uma sala, um auditório que tem lá. Aí ela pediu para mim me concentrar, tal. E ela recebe, né? Ela já recebe guias e ela foi e começou a fazer uma limpeza em mim. Aí ela falou assim que do meu lado, que ela conseguiu ver assim do meu lado, tipo um bicho preto com asas. Sabe que nem de filme aquelas estátuas pretas com asas assim, mas não estava me fazendo mal ali naquele momento. Mas estava do meu lado e com o chifre. Um gárgula. Ela não me falou esse nome, mas assim, o que seria isso? Que para mim ali naquele momento ela falou assim,
quando a segunda pessoa te tocou, é como se fosse uma inveja, sugou tua energia, aí pesou nas suas costas. Aí eu fiquei assim, um pouco sem entender. É outra coisa, é outro cenário. Entendi. Fecha. O primeiro cenário, essa percepção na nuca, normalmente está relacionada a fractais, aos hologramas e aos processos de abdução. Para quem sente o pé, que nem eu já falei antes, pé esquerdo muitas vezes como processo denso, magia terrena, magia com sangue negativa, pé direito, magia astral. Sutil, processo alienígena, processo astral como energia sutil. Essa versão que traz o peso na nuca, que traz a ideia dos implantes aqui, que são os hologramas, está numa nave. É um fractal. Por que que os fractais de energia sutil muitas vezes estão presos em naves? Porque vocês deram permissão. E a gente já falou disso numa outra aula, os deuses antigos, as permissões, os processos. Alguém tem mais alguma percepção desse cenário? Eu não consegui ver nada, só vi coisas pretas, assim, sei lá. Como se fosse uma sombra preta, mas eu não consegui identificar o que é. Marcelo? Só esse ser aí estranho, sei lá, parece um ET, alguma coisa, sei lá, nunca vi isso aí não. Não sei nem descrever, mano. É branco. É do mesmo cenário? Sim. Tá atrás dela. Esses são os alienígenas. O que difere a ideia do alienígena para um espírito? Valendo em 1, 2, 3. Diana, o que diferencia um alienígena de um espírito? Conhecia? Não faço ideia. Só que a gente não vê os alienígenas? Será que é isso? Você Sei lá. é espírito? Às vezes eu vejo. E você nunca viu um alienígena? Nunca na minha vida. Não, então a gente vai mudar isso hoje. Maria. O que, para vocês, difere uma coisa da outra? Então é para ser nada, né? Nada. Tem um exercício muito legal, que eu acho que a maioria já vai ter condição de fazer essa mesma percepção. Perguntam se vocês nasceram como espírito, como consciência na Terra, ou se vocês são alienígenas.